Amém? Então, a todos, feliz 2016, bem-vindos ao ano da reforma. Eu vou discorrer um pouco mais sobre esse texto da reforma. E nós estamos debaixo desse decreto profético, que vem não de Manaus, mas é importante que a gente entenda que essa palavra vem de Jerusalém. Amém? Eu acredito que essa palavra não é uma palavra só para o Brasil. Essa palavra da reforma é para a igreja nas nações da terra, é para a igreja da Bolívia, é para a igreja da América do Sul, da América do Norte, é para os continentes todos, porque o Senhor quer sim reformar a sua igreja e nos levar de glória em glória, de vitória em vitória, a busca daquela perfeição que é Jesus Cristo. A palavra diz que Deus precisa trabalhar em nós, está trabalhando em nós para que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito, ou seja, o nosso modelo é o modelo perfeito. Amém? E qual é o nosso alvo? Qual deve ser sempre o nosso objetivo? Buscarmos nos parecermos mais e mais com Jesus. Se Deus puder trabalhar na nossa vida e nos fazer parecidos com Jesus, vamos ser mais felizes, vamos ter mais fé, vamos ter mais unção, vamos ter mais multiplicação, vamos ter vitórias ilimitadas e sucessivas até a vinda de Cristo. Amém? Então o nosso alvo deve ser isso. E essa palavra veio desde Tabernáculos 2015, né? Quando foi celebrada a festa de Tabernáculos, na Embaixada Cristã de Jerusalém. Essa foi a palavra para 2016. Todos os anos eles encerram o ano que estava sob o decreto anterior e estabelecem um novo decreto. O decreto para 2015 era o ano da restauração. E 2016 foi emitido o decreto de o ano da reforma. Qual é a diferença entre restauração e reforma? A restauração é o trabalho que busca o estado original. Quando você vai restaurar um quadro, você não pode alterar as características daquele quadro. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa, que é um quadro muito famoso, ele já foi restaurado algumas vezes. Mas os restauradores, o que eles fazem? Eles têm o cuidado de manter as características originais do quadro, ou seja, não pode mudar a cor, o tom da pele dela, não pode mexer no sorriso dela, né? Porque o sorriso dela é o ponto alto do quadro. Então a restauração é isso, é um retorno ao original. E a restauração, ela está limitada pelo princípio da originalidade. Mas a reforma é a busca pelo novo, é a busca pelo maior e pelo melhor. Reformar dá mais trabalho que restaurar, porque reformar demanda criatividade, demanda projeto, demanda quebra-quebra. Então, como disse a apóstola Cláudia aqui, ela tem toda a razão nisso. Não se assuste, porque estruturas de pensamento, estruturas de linguagem e de comportamento vão ser alteradas na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu ministério. Deus vai trabalhar e forçar essa mudança, da qual você não deve ter medo, porque ela será benéfica. Amém? Por quê? Porque a reforma, ela nos direciona aquilo que é maior e aquilo que é melhor. O Senhor quer que não só nós cresçamos na direção do modelo perfeito que é Cristo, como também esse crescimento espiritual, essa maturidade, esse aperfeiçoamento que virá sobre nós, trará um resultado maior, melhor na sua vida profissional, na sua vida material, na sua vida ministerial, no seu campo de trabalho, no seu ambiente de conquista. Amém? Então, nós devemos o quê? Nos abrir a essa reforma e saber que a reforma, ela dá trabalho, ela quebra paredes, ela muda situações,
ela nos confronta, porque ela nos tira da acomodação. Para você reformar uma casa, você tem que tirar os móveis do lugar, você tem que deixar entrar gente estranha na sua casa, né? Gente estranha que eu quero dizer são pedreiros, são marceneiros, são pessoas que vão mudar os ambientes. Mas a reforma faz o quê? Ela amplia, ela melhora a circulação de uma casa, ela agrega àquele patrimônio algo que não existia. Você tem um quintal muito grande, você fala assim, eu vou fazer mais 2 quartos aqui no fundo, um para receber o apóstolo Fábio quando ele vier aqui em casa, o outro vai ser um quarto de oração, né? Um vai ser um quarto de profeta e o outro vai ser um quarto para eu receber o Espírito Santo. É verdade, uma vez Mike Murdock deu essa direção para nós lá em Porto Seguro, disse, Deus vai prosperar você e vai te dar condições de você fazer um quarto lá na sua casa, só para você se encontrar com o Espírito Santo. Então isso tudo vem da reforma. E a reforma, ela faz o quê? Nos amplia. Torna a nossa geografia mais bonita, mais funcional e mais agradável. Então eu pergunto aqui, quantos estão preparados para nesse ano serem ampliados, serem aperfeiçoados, serem elevados a um novo nível de fé, de unção, de graça e de conquista na sua vida? Então diga glória a Deus por isso e dê um aplauso ao Senhor Jesus. Em 2016, o Senhor vai nos ampliar, vai nos aperfeiçoar e vai melhorar o nosso desempenho. Amém? Vamos fazer maiores e melhores conquistas. Seremos abençoados com o novo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Deseje o novo, se prepare para o novo, porque isto não é um decreto profético saído do coração do homem. Isto é um decreto profético vindo da boca de Deus com um respaldo bíblico. A Bíblia diz que viver com Jesus Cristo é viver em novidade de vida. Então nós não podemos nos fechar às mudanças, nós não podemos incredulizar aquilo que Deus está nos prometendo, que é um batismo de novidades em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Deus começou já o meu ano mudando muitas coisas. Estou mudando de uma casa que eu moro há alguns anos para um apartamento. E lá no apartamento o Senhor está fazendo tudo novo. O Senhor está me permitindo fazer tudo novinho. E com certeza mudança de hábitos, né? Você encolhido, você apertado num apertamento. Moro numa casa de 600 metros quadrados, vou para um apartamento de 185 metros. Eu estou diminuindo? Não, eu estou vivendo um novo nível de fé e de conquista. Por quê? Porque a casa era alugada e o apartamento é um apartamento próprio que vale mais de 2 milhões de reais. Vamos dar um aplauso a Jesus? Então, tem determinadas mudanças que a gente não compreende. Tem determinadas mudanças que no primeiro momento a nossa alma resiste, mas elas vêm da parte de Deus e elas são para o seu bem. Amém? Então se prepare. E que Deus te dê a visão e o discernimento dessas mudanças que Ele estará fazendo, para que você tenha mais alegria e mais conquistas em nome de Jesus. Só há 2 maneiras de não acontecer essa reforma que vai nos levar a maiores e melhores conquistas em 2016. A primeira maneira em que nós podemos anular isso é duvidando, achando que isso é palavra de homens, achando que isso é só mais um decreto porque a gente desenvolveu esse hábito de botar nome nos anos. Não, isso é algo que vem do coração de Deus e vem porque nós precisamos. Queridos, a igreja de Jesus precisa ser reformada. Nós precisamos mudar muitas coisas na nossa maneira de pensar, de falar, de agir e de viver o reino de Deus. Amém? Então, não duvide, porque a incredulidade anula a promessa. A incredulidade anula o poder de Deus. A palavra diz que Jesus foi no lugar onde estavam os seus familiares, em Cafarnaum, e ali ele não pôde o quê? Fazer muitos milagres próximos dos seus próprios familiares. Por quê? Porque a incredulidade dos seus familiares impedia que o sobrenatural acontecesse. Então nós temos que ser crédulos. Nós temos que
acreditar nessa promessa de que coisas novas virão, de que seremos transformados para estarmos aptos a fazer conquistas maiores e melhores. Deus quer que a sua igreja se santifique, Deus quer que a sua igreja cresça, Deus quer que a sua igreja prospere, Deus quer que a sua igreja se revista de força e de glória para conquistar cada dia mais vidas, cada dia mais territórios, porque a comissão de conquistarmos as nações ainda não se cumpriu. Existem muitos territórios a serem conquistados por mim e por você, amém? Então nós precisamos ser ampliados, nós precisamos ser fortalecidos, como disse o apóstolo Paulo, numa nova unção de fé, de generosidade, de disposição, de amor e de poder. O segundo aspecto que pode impedir isso é nós nos fazermos alheios ao processo, por não reconhecer que precisamos, amém? Entenda uma coisa, a transformação de Deus, a reforma de Deus em tudo ao seu redor, ela não começa nas coisas, ela não começa nos seus 12, ela começa em você. Ela começa em mim e começa em você. Porque numa linguagem mais resumida e pessoal, isto representa: a minha vida só muda se eu mudar. Amém? Às vezes as pessoas querem uma mudança. Senhor, muda a minha sorte, muda isso, muda a minha casa, muda a minha família, muda os meus discípulos. Deus falou: tá bom, eu quero mudar tudo isso. Mas eu só vou poder mudar tudo isso se eu primeiro puder mudar você. E às vezes a gente não se faz instrumento dessa própria mudança, de transformação, de santificação, de crescimento, porque nós achamos que os que estão ao nosso redor é que precisam de mudança e não nós. Mas nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, sabe por quê? Eu já disse aqui, o nosso modelo é o modelo perfeito. O nosso modelo é Jesus, amém? E na fé, na unção, na capacidade de amar, nós ainda precisamos comer muito feijão para chegarmos a ser parecidos com Ele, amém? Eu fico assim com um peso de responsabilidade terrível quando alguém sobe aqui e diz que eu me pareço com Jesus, que eu represento Jesus na vida de vocês. Eu de fato quero ser isso, fazer isso, com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Eu quero ser uma bênção na vida de todos. Eu fico muitas vezes de madrugada lá orando na véspera de um café desse e peço: Senhor, as pessoas vêm de tão longe. Tem gente que vem de outros estados aqui. E eu digo: Senhor, ali naquele altar eu quero ser útil. Eu quero que valha a pena o sacrifício deles. Eu quero que eles saiam dali edificados e ampliados para a conquista que o Senhor tem para eles. Mas é uma responsabilidade nós dizermos que as pessoas nos veem como Jesus. Quando o apóstolo Reinaldo sobe aqui e gasta 10 minutos só me elogiando, eu fico ao mesmo tempo que constrangido, eu fico agradecido, porque eu digo: bom, eu estou semeando pelo menos amor na vida desses discípulos, porque eles me amam tanto, eu não sei nem de onde é que eles arrumam tanto amor e tanto valor e tanto apreço pela minha vida, sendo que eu mesmo me considero fazer tão pouco por eles. A gente sempre pode ser melhor, a gente sempre pode fazer mais, amém? E é isso que Deus quer que nós entendamos, que nós não vamos estacionar, que nós não vamos nos acomodar, que nós não vamos crer que já conquistamos tudo que Deus tinha para nós. Você deve e pode estar agradecido por tudo que você é e por tudo que você já conquistou, mas tudo que você é e tudo que você já tem é nada perto daquilo que Deus ainda quer te dar. Quantos recebem isso? Dá um aplauso então ao Senhor, que vai te fazer crescer, que vai te fazer melhor, amém? Então, a minha vida só muda se eu mudar, a minha família só vai mudar se eu mudar, o meu ministério só vai mudar se eu mudar, porque esta é uma visão onde o ministério cresce se o líder crescer, amém? E muitas vezes o nosso ministério está parado porque nós paramos de crescer, nós paramos de buscar a Deus. Nesse ano, Deus vai nos devolver ao lugar da busca, Deus vai nos devolver ao lugar da transformação. A reforma proposta por Deus tem um ponto de partida, ela tem uma base.
Quando você vai reformar uma casa, imagine assim, você compra uma casa muito boa, com uma estrutura enorme, melhor do que aquela que você tinha, você paga um preço bom porque a casa precisa de uma reforma. Tem gente que faz isso, né? Ganha dinheiro só comprando casas antigas, velhas, com excelentes estruturas, mas estão todas feias, danificadas, precisam ser reformadas, precisam ser melhoradas, modernizadas, e a pessoa investe um dinheiro lá, mas quando ele vende aquela casa depois, ele ganha muito dinheiro porque ele fez todo o trabalho de reformá-la. E muitas pessoas que são hábeis nesse tipo de negócio, que são inteligentes e não querem ter problemas no futuro, a primeira coisa que elas vão avaliar quando elas vão comprar um imóvel desse é como está a documentação, porque muitas vezes as pessoas sofrem por fazer um negócio sem saber qual é o histórico, o passado daquele imóvel, dos proprietários, de se ali existe alguma dívida, se ali existe algum problema, né? E também os que são hábeis nisso, inteligentes, vão avaliar como estão os alicerces. Porque uma casa pode ser toda reformada e embelezada, mas se houver um problema estrutural lá na frente, aquilo pode se transformar num grande prejuízo. Então, a reforma já começou, mas nós temos que entender por onde ela tem que começar. E o apóstolo Paulo, que não é o apóstolo Paulo Martins, nem é o apóstolo Paulo lá de Mogi das Cruzes, mas é o apóstolo Paulo da Bíblia, ele nos dá em Romanos 12, versículos 1 e 2, a pista de por onde começa a reforma total da nossa vida. A reforma plena e total da nossa vida, ela começa aqui, ó, na nossa mente. O Senhor precisa tirar de nós a mente humanista, a mente terrena, a mente materialista, a mente limitada pelo pecado, para nos dar a boa, a maravilhosa, a perfeita, a excelente mente de Cristo. Ou seja, Deus precisa transformar os nossos pensamentos, tirar os pensamentos velhos e poder nos renovar em todo o tempo, para que nós aprendamos a pensar como Deus pensa. Amém? E eu quero então ler Romanos capítulo 12, eu peço que você abra aí. Romanos 12 diz, a nova vida: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espírito Santo, nós te agradecemos por este decreto de reforma, porque sabemos que reforma, porque entendemos que reforma é melhora, é aperfeiçoamento, é ampliação, é melhoria de qualidade em todas as coisas. Então, Senhor, nós queremos dizer que neste primeiro café do ano, estamos abertos à reforma que o Senhor quer fazer, primeiramente no nosso interior, no nosso relacionamento contigo, Senhor, a nossa vida espiritual. Mas queremos também dar boas-vindas a esta tua reforma, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, à forma de sermos e a forma de agirmos. Que o Senhor venha reformar o nosso convívio familiar, que o Senhor venha reformar, Pai, o nosso relacionamento como líderes na igreja, com a nossa equipe de 12, com os nossos líderes de células, que todas as áreas do ministério, Senhor, possam estar neste ano debaixo desse manto maravilhoso, e que o Senhor possa, nesta palavra, trazer a revelação e a unção que vai realmente nos impelir na direção dessa transformação benéfica, perfeita e agradável, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que a reforma seja mais do que um nome para o ano de 2016, ou simplesmente mais um banner no púlpito, né? Porque eu já vi muitas fotos aí nas redes sociais de gente que botou no púlpito o ano da reforma,
Maravilhoso, é um decreto mesmo. Eu, infelizmente, não tive essa direção, não fiz isso, mas quem fez bem, porque está escrevendo, está proclamando no mundo espiritual uma reforma naquele ambiente, naquele lugar que é o seu púlpito, que é o seu templo, o seu lugar de adoração. Mas não pode ser só isso. Eu vou ficar frustrado se o ano da reforma for só o nome do ano, ou se for um banner apenas. Eu quero realmente as mudanças. Eu quero o crescimento. Eu quero ampliação. Eu quero mais células. Eu quero mais líderes comprometidos. Eu quero mais unção na minha vida. Eu quero ser mais útil a mais pessoas. Eu quero mais territórios conquistados. Eu quero mais apóstolos e pastores de aliança. Por que isso? Eu quero tudo isso? Por ambição? Não, porque eu sei que esse é o desejo do coração de Deus. Nos fazer crescer e nos fazer sermos uma influência positiva na vida de cada dia mais pessoas. Quantos creem nisso? Quantos compartilham disso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, para que a reforma não seja apenas um nome para o ano, nem um banner no púlpito, eu devo buscar, já que Deus está prometendo, eu devo abrir meu coração para receber, eu devo pedir que Deus faça na minha vida uma mudança de mente, uma mudança na minha linguagem e uma mudança nas minhas atitudes. Preste atenção, a reforma acontece por esse caminho. Se Deus puder renovar nossa mente, tirando os pensamentos humanos, a forma às vezes racional só, mecânica com a qual a gente tenta fazer a obra de Deus, mas puder nos dar a revelação, a direção do Espírito, a sabedoria de Deus para cada coisa, então isso vai transformar também a minha linguagem. Porque aquilo que está na minha mente, sendo derramado por Deus, desce para o meu coração. E o que está no coração sai pela boca. Você está conseguindo compreender? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então a nossa mente, o nosso coração precisa ser transformado para os pensamentos de Deus. Porque muitas vezes os nossos pensamentos são pensamentos de limitação, são pensamentos de rejeição, são pensamentos de não posso isso e não posso aquilo, são pensamentos de acho que eu não consigo, acho que isso não é para mim. E Deus quer tirar tudo isso e colocar pensamentos de fé, pensamentos de vitória, pensamentos de conquista, pensamentos de generosidade, para que eu saiba que eu não vou passar a minha vida lutando pela minha própria provisão, mas eu vou receber uma provisão espiritual, emocional e material tão larga de Deus, que eu vou ser árvore frutífera, eu vou ser manancial de águas, eu vou ser rio caudaloso que vou dar de beber a muita gente. Quantos recebem? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Tem gente que vive a vida tentando sobreviver, quando na verdade o nosso chamado é sermos geradores de vida, distribuidores de fé e de unção. Amém? Pessoas que vão transformar esse tempo e essa sociedade por causa da salvação que em nós habita. Amém? Então você não é cisterna, você não foi chamado para ser cisterna e viver lutando para guardar alguma coisa. Você foi chamado para ser fonte de águas vivas que jorra para a eternidade. Você não vai precisar em 2016 pedir, você terá para dar. E eu não estou falando só de dinheiro, não estou só falando de coisas materiais, eu estou falando de amor, eu estou falando de ânimo, eu estou falando de consolação, eu estou falando de sabedoria, eu estou falando de fé, eu estou falando de poder de Deus em nome de Jesus. Quantos recebem? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Mas todo esse processo, ele começa na nossa mente. Paulo vê essa transformação de mente, essa mudança de mente, que é chamada no grego metanoia, e que na transliteração para o português vira metanoia, ou seja, mudança da forma de pensar, como algo tão importante, que ele começa falando aos romanos, dizendo: eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. Ele faz um apelo, ele implora: olha, gente, deixa Deus mudar os seus pensamentos.
Deixa Deus trabalhar na mente de vocês, porque vocês estão fechados. Vocês estão empacotados dentro de limites nas quais o inimigo prendeu vocês. Paulo faz esse apelo, talvez porque a cultura de Roma, tão calcada, tão aprofundada na mente daquele povo, que era uma cultura humanista e idólatra, aquilo deveria ser um obstáculo à conversão dos cristãos romanos. Então Paulo diz: olha, vocês precisam mudar os conceitos de vocês, vocês precisam deixar a cultura e a religião de vocês para entrar no mover do Espírito. Amém? Uma das coisas que sempre atrapalhou o mover do Espírito, o avançar do Evangelho, foi a tradição. A incredulidade e a tradição são duas coisas que atrapalham a fé de fluir, o Espírito de se mover. E nós precisamos nos abrir para o novo, nós precisamos deixar que Deus transforme os nossos pensamentos antigos em pensamentos renovados pela mente de Cristo. Para quê? Para que nós possamos viver esse mover de Deus e Deus possa ser verdadeiramente Deus na nossa vida. Amém? Queremos ver a glória, queremos ver o poder, queremos ver a manifestação, mas não abrimos espaço para Deus mudar nossa mente, para Deus mudar os conceitos, os hábitos que temos na vida, que temos no dia a dia, na nossa conduta. Então esse é o ano onde Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus hábitos, nas suas atitudes, e isso vai redundar também numa mudança radical de relatórios, de resultados no final de 2016. Quantos creem nisso? Quantos recebem isso? Então diga para Deus: pode fazer, Jesus. Amém? Hoje o nosso desafio, como líderes, como discipuladores nesta visão, já que está estabelecido o dia 12/12 em São Paulo como dia do discipulador, não é menor. O nosso desafio hoje não é menor do que o de Paulo lá com os romanos, porque fazer discípulos nada mais é do que, pelo poder do Espírito Santo, nós desconstruirmos uma mente humanista, uma mente pagã, uma mente egoísta, uma mente materialista, para dar a essas pessoas a mente de discípulos, a mente de Cristo. Amém? Que é uma mente que ama, é uma mente que se doa, é uma mente humilde para aprender, é uma mente que se deixa conduzir, que se deixa governar. Qual o mal desse século? A autossuficiência. As pessoas sabem o que querem, o que elas precisam, elas são donas do seu nariz. Quando na verdade a gente sabe que a transformação e a conquista verdadeira de todas as coisas está no fato justamente de nós aprendermos a submissão que houve em Cristo Jesus. Foi porque Cristo amou e porque Ele obedeceu, é que Ele realmente triunfou na cruz, vencendo o pecado, a morte, o diabo e o mundo. Amém? Então nós precisamos trabalhar ainda muito mais profundo a nossa mente, a nossa mentalidade, para nos fazermos assim submissos, para fazermos morrer essa nossa natureza incrédula e muitas vezes religiosa, que nos faz mantermos um padrão e não sairmos daquilo e não nos abrirmos para aquilo que de novo o Espírito quer fazer na nossa vida, que é talvez nos colocar debaixo de uma cobertura, que é talvez nós não ficarmos lutando com o mundo e carregando o mundo sozinhos nas costas. Tem gente que escolhe o caminho mais difícil, que é caminhar sozinho, que é caminhar sem cobertura, que é não ter um pastor, que é não ter um sacerdote para interceder e abençoar a sua vida. Por quê? Porque existem traumas, porque existem sequelas ainda de momentos onde você foi oprimido, onde você foi ferido, onde você foi decepcionado por líderes que não estavam com as suas mentes renovadas também. Mas eu quero dizer que o ano de 2016 é um ano de cura na nossa vida e nas nossas geografias. É isso que está profetizado. E você vai ser curado dos traumas e vai se entregar a essa chamada linda de primeiro ser ovelha, de primeiro ser discípulo e realmente entregar o cuidado espiritual da sua vida ao Senhor Jesus Cristo através de homens. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Não tenha medo disso, sabe por quê? Porque se os homens forem injustos com você de novo, Deus jamais será. Amém? Deus
nos livra de toda opressão, Deus nos livra de todo engano e de todo descaminho. E esse é um teste pelo qual nós precisamos passar para legitimamente sermos discípulos. Não adianta você querer se meter a fazer discípulos se você não é discípulo de verdade de alguém. Não funciona isso. Porque você vai ser, eu vou falar uma palavra aqui agora, que as mulheres vão entender muito bem. Você vai ser um óvulo cego. Óvulo cego é quando uma mulher engravida, mas o óvulo não tem vida dentro dele, ele não tem a essência, ele não tem um coraçãozinho batendo, ele não tem um cérebro se formando na criança. Então daqui a pouco tempo aquilo ali é abortado. E tem muita gente que entra nisso. Então essa visão traz crescimento, essa visão traz multiplicação. Então eu vou fazer essa mudança, eu vou adotar esse processo. Eu vou pegar para mim essa estratégia. E faz toda uma transformação exterior. Muda até a pintura da igreja, põe 4 banners, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mas não faz a mudança mais importante, que é a interna, que é a de converter o seu coração a um líder, a um sacerdote, que Deus levantou para cuidar da sua vida. Um líder que Deus te deu, para que você, chegando diante da igreja, e afirmando que eles precisam de pastor, você poder dizer, eu também tenho pastor. Amém? O pastor Heleno me convidou para ir celebrar a Santa Ceia com ele domingo passado. Ele me apresentou lá para a igreja dele e disse assim, eu falo tanto do meu pastor, aqui está o meu pastor. Isso respalda ele diante da igreja. Por quê? Porque a gente não pode passar a vida dizendo para as pessoas que elas têm que fazer uma coisa, como por exemplo ser discípulo, como por exemplo dizimar e primiciar, como por exemplo ter pastor, e você mesmo não tem, não faz isso. Jesus chama as pessoas que fazem assim de hipócritas, porque manda alguém fazer algo que você mesmo não faz, porque ensina alguma coisa às pessoas que você mesmo não vive. E eu digo para você, os traumas serão curados, as feridas serão fechadas, para que você, com o espírito avivado pelo Espírito Santo e com uma alma saudável, você possa se submeter inteiramente e viver uma experiência maravilhosa, sendo um discípulo amado e abençoado pelo seu discipulador. Deus vai te dar um discipulador cada dia melhor, que vai cuidar de você e que vai ser a cura de todo o trauma que você sofreu, não numa relação de liderança, mas num sistema religioso que feriu não só você, mas feriu milhares de pessoas. Você recebe isso? Então, por favor, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Esse sistema religioso aí é Roma, queridos. Roma ferindo, Roma traumatizando pessoas e dicotomizando a igreja, fragmentando a igreja para que ela fique toda dividida. Cada um quer ser independente, cada um quer fazer o seu próprio caminho, cada um quer ter o seu próprio ministério, e ninguém se une, e ninguém se ajuda, e ninguém se conhece, e ninguém se fala, porque a minha doutrina é melhor, porque a minha história é melhor, porque eu sou mais santo do que o outro. Não, a igreja de Cristo é uma só, e nós precisamos ser curados para podermos nos submeter àqueles que reconhecidamente são os líderes, os ungidos de Deus para aquele tempo, para conduzir o seu povo. Amém? Deus, Ele é soberano, ninguém pode ocupar o lugar do Espírito Santo. A visão em células no modelo dos 12, sem o Espírito de Deus não é nada. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vai continuar usando sim, homens e mulheres de Deus para conduzir o seu povo. Amém? Vai ter gente sim, à frente dos moveres, das visões, para dar direção ao povo, para levantar novos líderes, para podermos nos exercitar nesse processo de nos submetermos à autoridade de Deus constituídas na terra. Tem até líderes de expressão aí pregando contra isso, mas mal sabem eles que eles estão pregando contra a Bíblia, de que não existe cobertura espiritual, de que cada um agora está falando diretamente com Jesus e ninguém precisa se submeter a ninguém. Isso pode ser muito bonito no discurso, mas esse discurso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia diz que na terra existirão sempre
autoridades constituídas por Deus, que devem ser amadas, reconhecidas e respeitadas por Deus, não pelo que são como pessoas, mas pela unção que Deus colocou sobre essas pessoas. Amém? Contudo, só seremos, instrumentos desta transformação nesta geração, depois de sermos transformados, deixando pensamentos de rejeição, de impossibilidade, de baixa estima e até de soberba, serem substituídos pelos pensamentos puros e perfeitos de Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui representa que a nossa mente precisa ser renovada e a nossa alma precisa ser curada. Por que isso? Porque um líder que quer ser bem-sucedido, um líder que quer fazer um ministério de continuidade, começo, meio e fim, ele precisa ser um líder que é resolvido em si mesmo, ou seja, ele precisa ter um conceito correto de si mesmo. A renovação dos nossos pensamentos passa não só por renovarmos a mente para entendermos quem é Deus, como também você precisa entender quem você é em Deus. Porque tem gente que não tem esse entendimento de quão amado é por Deus, de quão precioso é aos olhos de Deus, de quão Deus tem coisas grandiosas para você, a despeito das suas fraquezas, da sua falibilidade humana, que Ele conhece muito bem. E por não conhecer nem a Deus, nem o que é em Deus, fica limitado nas conquistas. Muitas vezes faz uma conquista, mas logo em seguida a perde, porque se sente uma pessoa incapaz, se declara uma pessoa inferior, ou diz: eu sou fracassado. Eu quero dizer que depois que Jesus ressuscitou, depois que o véu do santuário se rasgou, os céus também se rasgaram sobre nós e a graça foi estabelecida para todos. Todos podem vencer, todos podem conquistar, todos podem crescer, porque o sacrifício que Ele fez em dor, em morte e em aparente derrota foi para que a vitória de Cristo fosse estabelecida na vida de todos nós. Então quero dizer, querido, bem-vindo ao melhor tempo da sua vida. Amém? Se você realmente crê, se você realmente deixar Deus trabalhar na sua vida, depender dEle em tudo, e trabalhar também com zelo, com afinco, com amor pelas almas, você vai prosperar, você vai crescer, você vai viver momentos de glória jamais vividos por você em toda a sua vida em 2016. Quem recebe? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Há pessoas que elas têm um conceito ruim de si, elas pensam: eu sou inferior, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, eu sou um derrotado. Eu vejo isso, queridos, na vida de pastores falando assim, confessando, nessa hora a sua fraqueza, confessando aquilo que está dentro do seu coração e da sua alma. Mas a pergunta é: como o filho do vitorioso pode ser o derrotado? Você é filho do vitorioso, você é filho do Deus invicto, e por causa de você ser filho do Deus invicto, Ele te chama de mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você pode dar um aplauso a Ele? Então está tudo preparado para você dar certo. Não tem que ter medo, não tem que ter pessimismo. Tem que avançar e dizer: estou correndo para o abraço, Jesus. Estou me preparando já para a grande celebração. Porque grandes vão ser, queridos, as tuas vitórias. Mas a sua alma precisa estar conformada nesta saúde, que é fruto de fé, de convicção nas coisas de Deus. Olha, o apóstolo René liberou lá os 10 decretos, mas teve um decreto que eu achei fantástico, eu acho que é o número 7, que ele falou assim, que uma das coisas que precisa acontecer como reforma na igreja nesse ano, é a igreja voltar a ouvir a voz de Deus, parar de ser uma igreja surda, e voltar a olhar para a palavra de Deus, ver o que está escrito aqui. As promessas que estão escritas aqui, não tem nenhuma promessa mais ou menos, não tem nenhuma promessa de derrota,
Não tem nenhuma promessa de calamidade para você que é filho. Só tem promessa de graça, de unção, de poder, de revestimento de glória, de conquista, de multiplicação. Amém? Então, por que a gente muitas vezes não se deixa trabalhar pela palavra de Deus, não toma uma postura de fé e acredita que nós vamos ser melhores, que nós vamos ser maiores, que a nossa família vai prosperar, que a nosso ministério vai avançar? Muitas vezes nós pensamos o contrário disso e até falamos o contrário disso, reclamando, murmurando, dizendo que Deus não está operando, que Deus não está nos ouvindo, ou que os nossos discípulos não estão fazendo o que eles precisam, quando na verdade quem está precisando de uma transformação interior somos nós, para uma postura de mais fé no que está prometido, para uma postura de menos dependência de pessoas e mais dependência de Deus. Às vezes a gente fica dependendo do resultado das pessoas, está errado. A reforma é você voltar a depender só de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro não vem dos seus familiares, o seu socorro não vem da herança do seu pai, o seu socorro não vem da vida dos seus discípulos, do trabalho deles. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E porque Ele te ama, Ele já te socorreu e vai continuar te socorrendo em todas as suas angústias e aflições. Para quê? Para que você tenha não só a fé para ser uma pessoa vitoriosa, mas para que você tenha o testemunho de uma pessoa vitoriosa, em nome de Jesus. Amém? No texto de Romanos, Paulo ensina que só há uma maneira para que a nossa mente seja renovada, é nos expormos à presença de Deus. Eu rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, está falando de presença física, diante de Deus, que é um sacrifício vivo. Amém? Então vou falar de cada tópico desse. Só há uma maneira da nossa mente ser renovada, e sendo a nossa mente renovada, a nossa vida mudar para melhor, é nós nos expormos à presença de Deus. É quando eu decido ir buscar a Deus, e orar ao Senhor, e me aquietar na presença dEle também, para ouvir a sua voz. Não fazer tudo de uma forma mecânica, de uma forma humana, ou de uma forma habitual. Mas eu ir diante de Deus e perguntar para Deus como Ele quer conduzir a igreja em 2016, quais são as estratégias que precisam ser modificadas, onde é que nós estamos falhando, porque tem coisas que não estão funcionando. Nós precisamos voltar para esse lugar, nos apresentando a Deus e voltando a meditar na palavra, voltando a buscar a face do Senhor no lugar secreto. Porque se nós tivermos o cuidado de fazer isso, de atentamente ouvirmos o Senhor e de colocarmos em prática as suas ordenanças, essa é a promessa lá de Deuteronômio 28. Se atentamente você me ouvir e tiver o cuidado de pôr em prática as minhas ordens, então você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? A primeira coisa é isso: Deus não abre mão da sua presença. Os pastores, que são chamados para ser pastores, mas não têm o cuidado, não têm o esforço de virem ao café, eles não estão se comportando como discípulos, eles não estão se expondo a esse trabalhar de Deus que vem através das palavras ministradas no café. Os testemunhos que edificam a fé, a palavra de oferta que desata o lado material e também espiritual da igreja, porque eu quero dizer para você que sem generosidade desenvolvida na sua vida, não existe avivamento. Esqueça avivamento, esqueça crescimento, se você ainda está com seu coração fechado para dar, se você não entendeu ainda que precisa aprender a semear generosamente para poder Deus desatar coisas maiores e melhores lá no seu ministério. E quando eu me exponho a essa palavra, quando eu venho aqui escutar a palavra do ano, eu estou me expondo na minha mente aos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus vão suplantar os pensamentos humanos que eu trazia,
talvez sendo ministrados pela mídia, que diziam que nós vamos viver uma crise, viver uma crise, viver uma crise. Eu só escutei falar dessa crise, mas eu não vivi essa crise. E assim como eu não vivi essa crise, você também não vai viver. Porque Deus disse lá nos decretos desse ano, vai ser um ano difícil para os ímpios, mas vai ser um dos melhores anos para aqueles que são justos. Se você agir com justiça diante de Deus, Deus vai te abençoar sobremaneira no ano de 2016. Pode dar um aplauso a Jesus. Mas ele diz que a gente precisa estar na presença de Deus, buscando a face de Deus, orando, meditando na sua palavra, até para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa alma seja apacentada, acalmada. Quando você está aflito com alguma coisa, experimenta entregar tudo para Deus, falar assim: Senhor, eu não dou conta de resolver isso, mas eu vou lá para a tua presença, para que o Senhor me acalme. O simples fato de você chegar lá na presença de Deus e às vezes até chorar lá diante dele, já faz você sair renovado na sua condição interior de paz. É verdade ou não é isso? Então a gente precisa se valer desse recurso, de sabermos que existe um Deus esperando por nós 24 horas por dia, que quer ter conosco e que quer nos apacentar, que quer nos iluminar, que quer nos capacitar com a sabedoria, os dons, a unção, para que as conquistas sejam feitas de forma poderosa. E ele diz que isso seria um sacrifício vivo. Isso representa com sacrifício de si mesmo, é um princípio de renúncia. Renúncia ao quê? Aquela voluntariedade da nossa alma. Parar a nossa alma, frear essa inércia da nossa alma. Não sei se todos aqui sabem o que quer dizer a palavra inércia, mas inércia é um princípio da física que fala sobre a capacidade de um objeto conservar o seu movimento. Você solta um carro na descida, na banguela, o carro está em velocidade e ele vai conservar aquela velocidade. Se ele está em velocidade e ele tem que brecar diante de um obstáculo, se você não pisar no freio, ele vai conservar aquela velocidade e ele vai bater no obstáculo. Então, o que está parado tem a tendência de ficar parado. É difícil começar o regime na segunda-feira, começar a academia na segunda-feira. Você tem que vencer uma inércia para poder fazer uma mudança na sua barriga, na sua estética. É uma mudança de mente que não é eu gosto, mas é eu preciso para poder ver o avivamento. Eu faço ginástica, eu corro na esteira, eu procuro me manter em forma. Por quê? Porque eu quero ver o avivamento. Se o avivamento durar bastante tempo, eu não quero ver o avivamento lá da glória, eu quero participar do avivamento aqui na terra. Amém? Então tem que me manter saudável. Eu tenho o objetivo de estar no púlpito até os 80 anos. Meus 12 vão ter que me aguentar, velhinho. Né? Vamos lá, meu filho, vamos abrir mais célula. Nós temos que fechar essa quinta geração, meu Deus. Já aluguei o estádio do Palmeiras para a gente legitimar a quinta geração, gente. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Né? É verdade. O apóstolo Renê diz que ministério não tem aposentadoria, não. Temos que já estar, eu estou cansado, estou querendo parar. Esse é o pensamento humano. O pensamento divino é que você vai rodar até os 80. Você vai ser bênção até os 80. Quem recebe aí? Dá um aplauso a Jesus. Então, é difícil frear a inércia da nossa alma, que nos faz pular da cama, querendo correr, fazer e acontecer. Amém? É difícil você aquietar a sua alma, você desprender a sua alma das ansiedades que te fazem correr atrás das coisas e querer resolvê-las por si mesmo. A gente tem que fazer um sacrifício, uma renúncia, de dizer: peraí, primeiro vamos orar, primeiro vamos pedir direção a Deus, primeiro vamos ver se é isso mesmo que Deus quer, vamos ver se essa ideia que está na minha mente é de Deus ou se é minha, porque quando nós fizermos isso, tudo vai ser mais fácil para nós, amém? O sacrifício é justamente esse, nos aquietarmos para ouvir a voz de Deus, é pararmos a correria e o ativismo
para estar mais aos pés de Jesus. É a diferença entre Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. As duas irmãs receberam Jesus. Uma entendeu que honrar Jesus era estar aos pés dele, adorando a ele, ouvindo dele, valorizando a presença dele, que era rara naquela casa, naquele momento. E a outra entendeu que honrar Jesus era sair feito uma doida, limpando a cozinha, preparando os pratos, botando na mesa, fazendo lá uma comida demorada para servir Jesus. E ela ficou tão indignada por achar que a forma dela servir Jesus era a certa, que ela chegou até a cobrar que Jesus mandasse a irmã parar de ficar sentada lá e viesse ajudá-la. Ou seja, entrasse no ativismo junto com ela. E eu quero dizer para você que muitas vezes as coisas não acontecem, as coisas não são como a gente gostaria, os resultados não vêm, porque a gente está dando uma de Marta. E a gente está deixando a melhor parte, que é a parte que foi entendida e encontrada por Maria. Nós paramos de ficar aos pés de Jesus, de aprender dele, de ouvir suas estratégias, de recebermos o seu amor e também de adorarmos a ele, para que depois a unção do seu Espírito nos capacite em tudo, nos aperfeiçoe em todos os nossos passos. Então nesse ano Deus quer isso, que a gente faça esse sacrifício de parar o corre-corre, de colocar todas as estratégias no altar de Deus, de revisar cada hábito que nós temos como pessoas e hábitos que nós temos como líderes, como ministros, para poder alterar as estruturas, segundo uma direção, uma correção feita por Jesus. Amém? Sem perceber, Marta permitiu que o seu trabalho para Jesus se tornasse mais importante do que estar com Jesus. E esse é um perigo que nós podemos correr também. Estamos fazendo tantas coisas para Deus, mas não estamos fazendo aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Por quê? Por falta de pararmos, de ouvirmos a sua voz e de nos colocarmos às vezes nessa posição de que o serviço, de que a obra, de que o ministério é mais importante do que o convívio com o Espírito Santo. Faz essa reforma, Senhor, na nossa vida. Amém? Quando entramos numa vida acelerada e ativista, trabalhamos muito, mas produzimos pouco. Ficamos cheios de cuidados, ou seja, preocupados com isso, com aquilo, ansiosos e responsabilizados por muitas coisas que trazem até sobrecarga sobre a nossa alma. Mas ficamos vazios de unção. Porque o que verdadeiramente nos renova, ilumina e capacita é o estarmos na presença de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude neste ano a aquietar a minha alma, a renunciar a toda sabedoria humana e a toda vontade de fazer de forma humana, para esperar por Ti, para estar contigo, para desfrutar de todo o bem da Tua presença, te adorando, em nome de Jesus. Amém. Por isso foi que Jesus disse: Marta, por que você está correndo assim? Nada disso é necessário. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Nesse ano, você vai fazer a escolha da melhor parte, que é depender mais de Deus, que é estar mais com Deus, que é ouvir mais a Deus e receber mais dele, e essa posição de intimidade e também de autoridade não te será tirada. Amém? Você recebe isso? Então dá um aplauso a Jesus. O sacrifício, além de ser vivo, ele deve ser santo e agradável a Deus. Quantos líderes, queridos, têm alcançado lugares altos, feito conquistas significativas, mas depois, por um coração cheio de motivações egoístas, individualistas, quebram alianças, cometendo o pecado da ingratidão. Às vezes, quando a sensibilidade ao pecado nos falta,
As pessoas entendem como pecado só o adultério. Ai, o pastor fulano adulterou, o apóstolo tal caiu. Então aí é tão gritante, isso aí é um escândalo tão grande que a gente entende isso como pecado. Mas e a quebra da aliança? Do caminhar juntos? Do reconhecer quem te levantou, quem te ungiu, quem cuidou de você, quem ficou com lágrimas nos olhos quando você decidiu virar as costas? Isso não é pecado? Ingratidão não é pecado? Pois eu quero te dizer que ingratidão, já diz uma profeta da nação chamada Ludmila Feber, é a raiz, a infidelidade tem como raiz a ingratidão. Quando nós não sabemos reconhecer as pessoas, agradecer a elas pelo que elas são, agradecer pelo que elas fizeram por nós, facilmente nós viramos as costas para essas pessoas. E é por isso que a igreja de Cristo está toda aí fragmentada. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de reforma, queridos. Porque Jesus, antes de nos mandar fazermos discípulos, Ele nos pediu para sermos discípulos dEle. E como discípulos, nós precisamos nutrir gratidão no nosso espírito a Deus e aqueles que Deus coloca no nosso caminho para serem bênçãos na nossa vida. Outros tropeçam no sucesso, começam lá humildes, mas depois vem o mover, vem a unção, e à medida em que vem o resultado, as conquistas, vem um outro pecado, a usurpação da glória de Deus. A pessoa acha que foi ela que fez aquilo, que aquilo tudo procedeu dela, nem de Deus, nem de quem a abençoou, nem de quem lhe respaldou. E aí ela mergulha também nessa rota aí, né, de ingratidão, e por causa disso perdem a humildade, e não perdem só a humildade, e nem tampouco a gratidão, perdem logo ali na frente a conquista. As pessoas saem achando que aquilo que receberam vai durar para sempre. Mas o texto que nos ensina sobre o filho pródigo fala que tudo que ele levou da casa do pai, com o tempo se desgastou. Existem pastores e apóstolos nesse tempo que são gastadores de herança. São chamados para uma visão, tem o propósito e a proposta de um legado, de uma herança tremenda, de crescimento e de multiplicação, mas porque eles querem ficar com aquilo só para eles, eles pegam uma parte e quando eles vão, aquilo se desgasta. E aquela conquista tão linda, aquela igreja tão abençoada e cheia do poder de Deus, se transforma num monte de gente traumatizada, que fica andando de um lado para o outro, perdida e exausta como ovelha que não tem pastor. Está cheio disso por aí, queridos. Então, eu vou dizer para você, nós, a igreja de Jesus, precisa de uma reforma. Amém? Nós precisamos ter os nossos pensamentos renovados para que eles sejam pensamentos de gratidão, de verdadeiro amor, de lealdade, de aliança com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Pastores que mentem, que adulteram, que abandonam os seus rebanhos, negociando o rebanho por qualquer proposta, às vezes de melhor condição financeira, de qualquer condição melhor para a sua própria vida. Ele fala de um sacrifício vivo, que fala o quê? De uma renúncia de si mesmo. Não existe como conquistar, como ter conquista no mundo espiritual, como fazer uma coisa relevante e que realmente vai ser aspirada pelo céu, ou seja, que vai ter eterno peso de glória, se não existir um sacrifício de vida aqui embaixo. Sacrifício de morte ninguém precisa fazer, ninguém precisa se matar pela obra de Deus, porque Jesus já se permitiu morrer lá na cruz do Calvário. O sacrifício que Deus quer é da nossa vida. Amém? De nós renunciarmos, de nós nos entregarmos, de nós nos doarmos por esta obra, nos lembrando que a nossa verdadeira recompensa, ela não está aqui na terra, ela está com Cristo lá no céu. Amém? Aquele que nos chamou, Ele é fiel também para guardar lá no céu o nosso depósito. Então tem uma grande recompensa para você lá no céu, mas isso não quer dizer que se você renunciar aqui na terra, você não vai receber e alcançar aquilo que deseja a sua alma. Deus é um Deus que realmente sabe ler o coração daqueles que o amam e aqueles que renunciam coisas por Ele. E Ele diz isso,
numa das suas parábolas, dizendo: todo aquele que por amor a mim e por causa do meu reino renunciar a mães, pais, irmãos, casas ou bens, receberá tudo isso multiplicado lá na vida eterna e também aqui no presente. Amém? Então nós não temos que ter medo de renunciar, nem precisamos ficar negociando a nossa chamada ou a nossa unção. Você foi chamado para ser pastor, então se concentre nisso, se doe para isso, porque é nesse chamado que Deus vai te abençoar, é nesse chamado que Deus vai te coroar com prosperidade e com honra. Quantos recebem isso? Dá um aplauso a Jesus. Isso não quer dizer que se o seu ministério está em processo de crescimento, você não pode trabalhar. Você pode trabalhar sim, até para dar bom testemunho diante dos seus discípulos, de que você é uma pessoa esforçada, diligente. Mas saiba que o projeto de Deus é que você se dedique só à obra dele, e esse trabalho seu é por um tempo determinado. Ele não vai durar para sempre. Você foi chamado para ser um trabalhador do altar. Amém? O seu chamado foi cuidar de vidas. A premissa da visão é santidade. Então precisamos de uma reforma no caráter, para que não nos conformemos com este século. Ou seja, para que não tomemos a forma do mundo, fazendo com que a igreja e o mundo sejam a mesma coisa. Você sabe por quê? Eu acho maravilhosa essa revelação, eu já falei ela aqui em alguns cafés, mas como sempre tem gente nova, é algo tão tremendo, é uma visão tão profunda das coisas, que o apóstolo René diz, uma dessas coisas que ele diz, né? É que, assim, por que as pessoas do mundo cobram veementemente que o crente não pode mentir, o crente não pode beber? Já viu isso? Olha, você não é crente? Crente não pode mentir. Eles falam isso às vezes em tom de zombaria. Quer uma cervejinha? Aí põe o copo assim na sua frente, bebe aí. Aí depois puxa, olha, crente não pode beber. Por quê? O apóstolo René diz assim: é porque o desespero deles é saber que nós somos uma reserva moral. Se nós também mentirmos, se nós também roubarmos, se nós também bebermos, o que será deles? Para onde eles irão quando eles quiserem se converter? Então o mundo vela para que nós permaneçamos em santidade. Vamos dar um aplauso a Jesus? Falou muito bem o apóstolo da Bolívia aqui em cima. Você quer que esse projeto tremendo, grandioso, de conquista, de glória, de prosperidade e de honra que Deus preparou para você num futuro bem aí na frente, não seja maculado por nada. Fuja do mal e da aparência do mal. Não deixe raposinhas de pecado virem corroer a sua vida espiritual, macular a sua santidade. Porque uma pequena brecha, algo pequenininho que venha contaminar a sua fonte, já vai impedir que muitos deixem de beber a água que você está servindo. Você pode ter uma jarra imensa de água, água cristalina, sobre a mesa. Mas um mosquitinho pequenininho daqueles da banana que cai dentro daquela água, se ele ficar ali por mais de 1 hora, você já não vai ter coragem de tirar aquele mosquito dali e servir para alguém beber, muito menos você. Então, nós precisamos levar essa questão de sermos santos a sério, porque a premissa da visão é um Peniel, onde Deus quer mudar a nossa vida espiritual e quer mudar o nosso caráter. Então, seja santo. Seja santo como é santo o nosso Pai que está no céu. Amém? E dessa forma, essa santidade vai ser um alicerce, vai ser, na verdade, uma fortaleza intransponível, através da qual o diabo não vai poder te alcançar. Quantos recebem isso? Além de vivo e santo, nosso sacrifício deve ser agradável a Deus. Só pessoas de mente renovada e realmente transformadas pelo Espírito, estou acabando agora, estarão libertas do evangelho egocêntrico que muitos estão vivendo e pregando.
Quantas pessoas estão nas igrejas somente buscando os direitos de filhos, mas sem nenhuma preocupação de serem servos? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor me dê aquilo. Quantas pessoas estão na igreja somente pregando, né? Pastores, quantas igrejas estão só pregando e oferecendo coisas às pessoas? Receba isso, receba aquilo, venha hoje para a campanha X, venha amanhã para receber a bênção da prosperidade, venha depois para receber a libertação. Venha receber, venha receber, venha receber. Quando Jesus, na verdade, nos ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber, servir do que ser servido. Então a visão tem essa riqueza. A visão tem essa diferença na proposta. A gente não chama as pessoas só para receber, receber, receber. A gente chama as pessoas, apresenta Jesus a elas. E Ele mesmo ensina essas pessoas a darem, a servirem, a cuidarem de outros, a serem líderes. Porque se não houver pessoas que se disponham, o Evangelho não tem como avançar. Amém? Então todas essas coisas, elas precisam ser conceitos e pensamentos subtraídos da nossa mente, porque a mentalidade do mundo é essa, é egocêntrica, é individualista. Se eu for na igreja eu vou buscar Deus para Deus me abençoar. Mas quando a gente chega na igreja e se depara com uma visão realmente divina, a gente percebe que não só Deus quer nos abençoar, mas Ele quer fazer de nós uma bênção, como Ele ordenou a Abraão. Amém? Então Ele quer que a gente se doe e se entregue a Ele cada dia mais, para que aumente a nossa capacidade de amar e de servir. Nós precisamos de uma reforma. E eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor já a está fazendo. Nós já estamos mergulhados nesse mover. Amém? Então não fique com o freio de mão puxado. Pare. Converse com Deus. Ouça Deus. Pega a sua pastora aí, a sua companheira de ministério. Os que são pastores casados, orem juntos. Fala assim: Senhor, o que precisa mudar aqui no nosso ministério? O que a gente pode melhorar para te agradar mais? Porque o sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. A gente não pode estar no ministério para se agradar, nem tampouco precisa ensinar, deve ensinar as pessoas a se agradarem de Deus e ficarem buscando a Deus para que Deus as agrade. Não, a gente precisa se esforçar para agradar o Senhor, para ver como Ele quer que a igreja seja, e nós precisamos ensinar as pessoas, os discípulos, a também pensarem naquilo que Deus espera deles. Amém? Porque alguns criticam a visão, mas eu disse no discipulado de 12, essa semana na minha casa, a visão não tem nada de errado. Ela é divina, ela é bíblica, e se for apelar para o testemunho, é o testemunho de Jesus. Foi a visão que Jesus usou. Então não tenho o que questionar nessa visão. E se for o testemunho de Jesus for fraco para você, eu apelo para esse tempo aqui. Todos que têm vivido na visão têm crescido, têm prosperado, têm se multiplicado. A visão não está fracassando, não. A visão está avançando, ela está conquistando coisas. Amém? Até porque muita gente saiu porque pensou que era uma coisa e depois viu que não era, e com isso Deus está fazendo um filtro. Deus está selecionando para depois poder multiplicar de uma forma extraordinária os que são realmente santos, os que são realmente leais, os que têm conceito de aliança no seu espírito, os que são perseverantes. Amém? Eu digo para você que nessa visão o resultado não é imediato. Eu estou suando a camisa durante alguns 16 anos para chegar no resultado que eu estou chegando. Mas eu quero dizer que esse resultado é significativo. Não só para o hoje, como também ele representa um futuro, onde os meus discípulos vão continuar essa obra de uma forma muito mais larga, muito mais ampliada em nome de Jesus. Amém? Isso é assim comigo, isso vai ser assim com você também. Quem vive nessa visão, trabalha já preparando um futuro. Amém? Quem cuida bem dos filhos, quem ensina os filhos no caminho do Senhor, está gerando a continuidade do que é,
do que possui, do ministério que recebeu de Deus. Então, gerar discípulos é gerar filhos. E se nós abraçarmos essa visão com fé, com amor e com um espírito de aliança, então o que está preparado para nós no futuro não se pode contar. Mas eu quero finalizar dizendo, nós precisamos de uma reforma. E Deus já está fazendo. Então, não resista, não duvide, não despreze isso, porque esse assunto é muito sério. Nós precisamos disso para que esse grande mover de unção, de conquista, de vitória que Deus tem nos dado nessa visão permaneça. Amém? Em 2016, busque a Deus, adore ao Senhor, pare para ouvi-lo, se aplique em conformar a sua vida, não com as coisas do mundo, não com os pensamentos humanos, mas com as ordens da palavra de Deus. E dessa forma Deus vai fazer grandes e novas coisas com você e através de você. Quem recebe isso? Feliz ano da reforma. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Nada Deus faz aleatoriamente. Quando te pede aí para você alargar o seu coração em generosidade e plantar uma oferta generosa, o objetivo de Deus é te prosperar, te melhorar a vida, te levar para um outro nível. Não só no material, mas também no espiritual. Quando Deus nos ordena perdoarmos, é para que nós sejamos também perdoados, porque uma hora nós vamos falhar com alguém, e esse alguém pode ser o próprio Deus, e aí nós vamos precisar da misericórdia dele. Então primeiro a gente precisa plantar a semente do perdão, para poder colher mais tarde a colheita da misericórdia. Às vezes eu vejo alguns 12 meio rígidos, meio duros assim com seus discípulos, e eu falo, olha querido, usa de misericórdia para com os novos. Usa de misericórdia para com seus discípulos, porque daqui a pouco você pode precisar dela. Então, todas as vezes que Deus nos pede algo, é porque Ele já intenciona no seu coração amoroso e grandemente generoso nos dar algo bom. E o ano da reforma, essa transformação de mente, de linguagem, de atitude, ela tem um objetivo também. É nos fazer experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu declaro que você vai viver isso. Essa plenitude do Espírito na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua vida material e nos seus negócios. Em todos os negócios nos quais você colocar as suas mãos. A nossa nação precisa de uma reforma espiritual, moral, social, política, econômica. E essa reforma, Deus nos dá o privilégio de sermos os precursores dela. Para Deus poder reformar a nação, Ele precisa primeiro reformar os sacerdotes, Ele precisa reformar a igreja. Amém? Quando nós formos uma igreja mais de acordo com a vontade de Deus, a nação vai ser uma nação mais de acordo com aquilo que nós desejávamos que fosse. Então vamos trabalhar nisso. Vamos nos permitir mudar para que Deus mude tudo ao nosso redor. Amém? Quem entra nesse projeto?